Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis ou com o que direis. Pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse dito de Jesus sobre blasfemar contra o Espírito Santo e por causa disso não ser perdoado, aparece em outro contexto, em outras passagens de outros evangelistas, dentro daquela acusação que fizeram contra Jesus de que ele expulsava demônios em nome de Beelzebu. Nesse trecho de São Lucas que ouvimos, esse dito aparece no contexto daquela explicação de Jesus de que tudo que está escondido será posto às claras, e também no contexto da confiança que os discípulos deverão ter quando forem levados diante das sinagogas, dos magistrados e das autoridades. O Espírito Santo requer uma abertura que pode ser tolerada, ou melhor, cuja ausência pode ser tolerada em relação ao Filho do Homem, ao Verbo encarnado, na sua condição de rebaixamento. Então, a ausência dessa abertura diante do Filho do Homem até pode ser tolerada, mas a ausência de abertura ao Espírito Santo, esta não será tolerada e não será perdoada. O Espírito Santo para nós e permanece como um grande mistério, mas é um mistério que praticamente mistura a nossa vida terrena, a nossa vida histórica, à ação divina. Através do Espírito Santo, a vida divina se mistura com a nossa vida. E é nisso que nós devemos crer e disso não podemos duvidar. Muito embora, para crer nisso, não temos além da fé, além da confiança. Pois é essa a atitude mais requerida da parte de Deus para os discípulos de Jesus. Jesus diz: é possível até falar contra mim, mas contra o Espírito Santo não. O próprio Jesus, na sua vida e na sua missão, mostra uma abertura para o Espírito Santo e se coloca como se estivesse sob a guia desse Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu e me enviou para anunciar a boa nova aos pobres. O próprio Jesus vive e age no contexto do Espírito Santo. Duvidar do Espírito Santo é duvidar de Deus. Para os seres humanos, nós podemos até não crer naquilo que vemos. Aquilo que vemos é objeto também da nossa inteligência. Mas aquilo que não vemos, que é a ação de Deus,
por trás da nossa ação humana. Nisso nós devemos crer. E sobre isso só podemos crer. Jesus resume as coisas para dizer que quem não crê em Deus não pode ter de Deus nem mesmo o perdão. Recordem que quando Jesus, no Evangelho de São João, no mesmo dia, na mesma tarde do primeiro dia da semana da ressurreição, ele se apresenta aos discípulos ressuscitado. Ele então sopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. A quem não perdoardes, lhes serão retidos. É pela força do Espírito Santo que os pecados são perdoados. É pela ação própria do Espírito Santo. Não crer no Espírito Santo significa não crer e não abrir-se para o perdão de Deus. É como sempre costumo dizer a respeito da misericórdia. Quem se exclui da misericórdia de Deus não é atingido por ela, porque rejeita a própria misericórdia. Quem fala contra o Espírito Santo rejeita o próprio perdão, por isso não é perdoado. Não significa que Deus tenha fechado as portas. É o contrário. Jesus está dizendo: quem fala contra o Espírito Santo, esse fecha as portas. A ação de Deus é sempre a busca do ser humano para resgatá-lo. Mas existe um limite, um mínimo de abertura que se espera do próprio ser humano. E para os discípulos, Jesus ainda acentua que é o Espírito Santo quem garante o sucesso diante das autoridades, dos magistrados, das sinagogas, nas horas de perseguição. É o Espírito Santo quem deve falar. Crer no Espírito Santo é crer em Deus. Ser perdoado significa aceitar o perdão que vem pelo Espírito Santo. Portanto, Jesus não está colocando limites a Deus. Jesus está dizendo qual é o limite em que o ser humano se deixa atingir por Deus ou não. Rezemos. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.